A palavra aqui para o próximo e último palestrante, que é o Luiz Antônio Elias, né? Ele foi ex-secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia. Senhor Elias, o senhor tem 20 minutos aí, por favor. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu queria inicialmente cumprimentar o excelentíssimo deputado Pedro Fernandes pela presidência dessa mesa e, ao cumprimentá-lo, cumprimento a todos os integrantes da mesa. Queria também agradecer o convite que me foi formulado através do requerimento. O requerimento é bastante explícito na sua colocação e nos seus pontos mais sensíveis, de que se estaria ou não contrariando o plano de negócio estabelecido anteriormente, se estaríamos ou não num caminho objetivo de crescimento do Brasil numa tecnologia que é sensível e crítica, e na percepção dos três eixos que moveram à época, eu sei porque eu participei ativamente de todo o processo, especialmente no que tange a transferência de tecnologia junto com as Forças Armadas e a Agência Espacial Brasileira, os três eixos que eram o sigilo da informação, portanto, a questão da segurança é crítica e sensível para o Brasil. O Brasil opera com um conjunto de satélites internacionais, é necessário que a gente tenha a garantia da segurança no Brasil. O outro lado, o programa de banda larga, que envolvia toda a massificação do processo, como bem colocou o deputado Pedro Fernandes, e, além da massificação do processo, a inclusão e a correção das assimetrias regionais. O Brasil é muito extenso, portanto, é necessário trabalhar a questão espacial, não é olhar para as grandes capitais, e sim olhar para o interior do Brasil e as questões rurais. Hoje, o acesso à banda larga rural é quase que nulo ou nenhuma. Era necessário olhar esse tripé também, e esse era um tripé eixo central do programa com o presidente Lula e a presidente Dilma, e o outro eixo era o programa de absorção de tecnologia, o programa de transferência de tecnologia que desse qualidade ao satélite brasileiro e conseguíssemos chegar a construir satélites no Brasil, a semelhança, inclusive, do que faz a Argentina em Bariloche com a INVAP, na associação que tem com um conjunto de parceiros, e eles hoje colocam satélites em posições orbitais muito mais elevadas do que o Brasil, ou seja, eles têm a capacidade tecnológica porque souberam trabalhar esta absorção. Então, deputado Pedro Fernandes, ao cumprimentá-lo, eu cumprimento também os deputados que fizeram o requerimento, o deputado Luiz Sérgio, o deputado Nelson Pellegrino. Quero cumprimentar também o líder do PT, deputado Carlos Zaratini, a deputada Cristiane Brasil, que está aqui, do PTB, e o deputado José Reinaldo, ex-governador do Maranhão e presidente da Frente Parlamentar Espacial Brasileira, cujo Alcântara é um centro importantíssimo e está descontinuado. Eu acho que deveríamos retomar a discussão sobre Alcântara, qual é o objetivo e o fundamento que teremos à frente, dado que base das instalações foram construídas, inclusive a reforma que se foi feita na toda a base espacial para a aeronáutica. É preciso retomar essa discussão, quer no novo modelo ou quer no modelo anterior, mas é preciso não deixar ele atrasado como está na base de Alcântara. Eu vou fazer a minha exposição em pé como todos, porque me facilita ver a transparência. O microfone está aqui. Tá. Alô. Eu não posso entender, como bem coloquei, e o requerimento remonta esse tripé, olhar a dimensão do satélite geoestacionário sem pensar do que está ocorrendo a nível internacional, que foi o que nós verificamos à época, sem pensar a corrida espacial que está ocorrendo, de uma tecnologia sensível e crítica, e sem pensar de que os países cada vez mais apropriam esse conhecimento pela via da patenteabilidade. Portanto, conseguem restringir o acesso dos países em desenvolvimento e conseguem estabelecer procedimentos que nos tornam mais vulneráveis, inclusive na questão do sigilo da segurança. Isso é inegável, então eu vou ter que tratar a questão do contexto internacional bem rapidamente. Vou tentar cumprir o prazo do deputado. O contexto nacional em dois momentos: o momento anterior da montagem desse tripé e o momento atual da reformulação do procedimento via o edital. A estratégia nacional, o que pensávamos com relação a esse programa. Esse programa estava inserido dentro de um processo de ecossistema. Ele não só introduziria o processo de banda larga com acesso e massificação, mas ele também carreava um conjunto de redes para que a gente pudesse ter equipamentos nacionais, conteúdo local e políticas governamentais voltadas para o tema. O SGDC, inclusive a sua infraestrutura científica laboratorial que era necessária, as questões relevantes,
eu vou levantar questões aqui que eu acho que vou alimentar o processo de discussão. Há um desastre no setor espacial com a questão orçamentária, há um desastre no setor espacial, um retrocesso na AEB e no conjunto de agências que trabalham com a questão espacial, dados os orçamentos que estão sendo estabelecidos, inclusive para 2018, eu acho importante colocar essa discussão à comissão. E alguns desafios. O contexto internacional, como eu disse, vou passar bem rápido, as tecnologias físicas, o retorno desses investimentos, dos ativos físicos, estão sendo muito mais lento em relação aos ativos intangíveis. O que quer dizer isso? As economias internacionais estão apropriando as suas tecnologias críticas via processo de patenteamento e cerceando a nível internacional a capacidade e barreiras técnicas para a entrada de novos atores. É inegável que isso leva ou eleva a capacidade de razão PIB, PIB das grandes economias internacionais, especialmente as economias asiáticas, os Estados Unidos, que estão remontando o seu processo de desenvolvimento através das chamadas tecnologias críticas. E onde eu posso identificar isto como um fator decisivo para a economia? Nos Estados Unidos e na China. Nos Estados Unidos, de todos os cortes feitos na era Trump, o único corte que não foi feito foi na área de segurança. E uma das questões mencionadas no programa dos Estados Unidos para essa questão é de que a segurança e o sigilo e a maior capacidade dos Estados Unidos de serem agressivos em tecnologias, quer satelitais, quer de tecnologia ciber, quer em outros elementos, é fundamental para a construção do processo de sigilo de dados e transmissão de informações dentro do eixo dos Estados Unidos. Quando vocês notam que nessa questão, só para chamar a atenção, o DARPA é a área de segurança e a NASA, que foi o menor corte implementado em todo o processo Trump, quer seja na área de pesquisa básica ou na área de pesquisa aplicada. A China tem feito um programa robusto e exaustivo em torno da questão espacial. Ela tem colocado isso como eixo prioritário no programa que agora lançou, o tal do Made in China 2025, olhando a dimensão não só asiática, como a dimensão geopolítica e territorial da China em relação aos seus competidores internacionais. O setor satelital, ele está dividido, se eu poderia assim colocar, eu estou aqui diante de especialistas, estou entrando nesse processo, em 3 elementos centrais. Na infraestrutura comercial e na indústria de apoio, compreendendo o serviço de lançamento e antenas, a comercialização de produtos e os dispêndios governamentais para programas espaciais. Aqui faço uma ressalva. Muitas das vezes a gente discute se o Brasil deve ou não praticar conteúdo local, o Brasil deve ou não praticar políticas governamentais ativas em relação às suas cadeias produtivas internas. Eu sugiro que olhem o programa americano e o programa chinês. Isso é o primeiro enunciado colocado, ou uma primeira premissa colocada nos 2 programas. O Brasil, ou melhor, os Estados Unidos e a China praticarão ativamente políticas de conteúdo local e políticas governamentais de compra para as empresas sediadas nos Estados Unidos, olhando a dimensão do seu crescimento e a expansão da sua cadeia produtiva, cada vez que deve ser mais competitiva a nível internacional. Esse é um mercado que corresponde a 330 bilhões de dólares, algo em torno de 5% na média de crescimento anual. Quando construímos, e o satélite estava inserido dentro desse processo, tanto com o presidente Lula quanto para o presidente Dilma, a ideia de articulação das políticas era de construir o que eu chamei desse ecossistema. A dimensão era olhar o enfrentamento da competitividade via incentivos ou políticas governamentais de regulação de compras e também as etapas de construção de grandes laboratórios no Brasil e de grandes estruturas de cadeias produtivas que pudessem dar conta desse processo de crescimento. Isso nos fez, estava comentando ainda há pouco com o brigadeiro, uma política, de certa forma, horizontal e uma política de Estado, eu poderia assim chamar, no olhar para a defesa, no olhar para a saúde, no olhar para a indústria, no olhar para a educação e no olhar do mapa, via Ministério da Ciência e Tecnologia. Só para ter uma ideia, o brigadeiro e o general vão se recordar disso, o Ministério, na associação com as forças, nos últimos, até 2014, isso de 2005 a 2014, despendeu quase 1,3 bilhões de reais em alguns produtos que são fundamentais para a defesa hoje. Citei o míssil Adarter, poderia citar o radar Saber, poderia citar o carro Guarani, poderia citar um conjunto de outros fatores que são sensíveis e críticos para a realidade brasileira e que foram encomendas a empresas nacionais. Ou seja, praticamos a via da política de compra, praticamos a via do conteúdo local e introduzimos elementos de capacitação de recursos humanos, tentando dar densidade às cadeias produtivas brasileiras.
Isso, na verdade, gerou uma estratégia nacional. Essa estratégia incluía esse ecossistema, que era reduzir a nossa defasagem e assimetria, agregando valor à economia brasileira, melhorar a relação internacional. Portanto, o satélite se insere também dentro da estratégia nacional, na relação direta, quer com os países asiáticos, quer com os países da América Latina. O eixo estruturante para o desenvolvimento sustentável, mas, inegavelmente, o satélite tinha um eixo básico, que esse eixo eu não vejo agora, de tudo que eu li e de tudo que eu percebi no edital, que era a massificação pela via da banda larga, a inclusão social e a dimensão da correção das desigualdades existentes no Brasil. Fica uma discussão, que inclusive está aqui posta, que é a questão tributária agora, que eu não sabia que estava colocada. As características e oportunidades do Brasil frente a essa dimensão do satélite. É uma região vasta, é um extenso território, tem mercado, tem capacidade interna de reagir e favoravelmente a um processo como esse e potencialidades de aplicação da tecnologia espacial. O distanciamento do Brasil, no entanto, é uma fragilidade em relação a esta oportunidade, porque nós estamos ainda muito distantes em termos tecnológicos dos líderes. O setor apresenta uma característica monopsônica, ou seja, são poucos fabricantes, quase nenhum, quase 5 ou 6 fabricantes, e se caracteriza principalmente pelo governo como principal demandante desse processo. Esse é um elemento central que o Bittar chamou a atenção. Se tivéssemos a capacidade de desenvolver um projeto, como estava sendo feito pela Telebrás, a Dataprev fez um acordo à época do Jorge Bittar à Telebrás, me parece que 300 milhões de reais, ordem de grandeza, de dimensão de compra, ou seja, estabelecimento de princípio de relações de troca, na medida em que a Telebrás provia, via satélite, as relações diretas com a Dataprev, e a Dataprev retornava, em termos financeiros, à questão do governo. O projeto estratégico da Telebrás, ele está centrado, e aí, Jarbas, se eu cometi algum equívoco, por favor, me corrija, na rede terrestre backhaul, no cabo submarino. É necessário que o cabo submarino avance, saia do papel. Havia um esforço enorme nessa questão, inclusive estratégica para a dimensão da defesa. Tem eu não me lembro qual é o link do site na internet, mas tem um site na internet em que coloca todas as fibras óticas existentes no mundo inteiro, aonde elas estão localizadas e qual era a maior iluminação. A maior iluminação que se existe é nos Estados Unidos. Portanto, a América do Norte é central. Hoje a Ásia começa a ter algum holofote. A Europa também tem uma parte desse processo. No entanto, a América Latina depende da interligação nesta dimensão. O cabo submarino rompia essa questão. Trazia um elemento novo de discussão para nós, em termos de sigilo da informação, complementação de dados e garantia daquilo que é importante para nós, da soberania nacional. A indústria nacional, como foi dito aqui, tanto pelo Brigadeiro, o Jarbas e o Bittar e o General, ela é uma indústria importante, ela é pequena, mas ela medianamente ela é importante, ela interfere no processo de competição com algumas médias estruturais internacionais. Ela tem uma capacidade em câmara ótica, em painéis solares, em sistema de propulsão, em telecomunicações e controle térmico. A Visiona foi uma inovação e uma ousadia. Construir uma joint venture entre uma empresa nacional impulsionadora e desafiadora, que era a Embraer, e dar dimensão à Telebrás. Um olhar respectivo de coordenação e adensamento da cadeia produtiva. E mais do que isso, de qualificação de mão de obra e de buscar construir um satélite futuro, a nível interno, com política governamental e conteúdo local. Então, a Visiona, nesse sentido, ela por si só poderia ser uma visão de futuro, mas ela é um adensamento importante e uma ousadia da política brasileira no sentido de qualificar o mercado nacional. A transferência de tecnologia, quando nós discutimos, e eu digo nós porque eu estive presente em toda a mesa de negociação no acordo de transferência de tecnologia, envolvia a capacitação, e daí Bittar e componentes da mesa. Os 2,7 bilhões envolvem esse eixo central do processo, que vai beneficiar as Forças Armadas, beneficiará as cadeias produtivas brasileiras e beneficiará especialmente a formação de recursos humanos e quadros do Brasil. E aí eu vou colocar algumas questões que me preocupam adiante, que é o orçamento. Ou seja, a realidade fiscal
dada as questões, e eu não vou fazer um panorama aqui do que acontece na realidade fiscal. Mas a realidade fiscal, e dado o panorama da emenda constitucional que passou, ela nos traz um elemento de engessamento de processos críticos e sensíveis como este, que é a questão do desenvolvimento futuro de tecnologias que possam alimentar a cadeia produtiva brasileira. O Ministério da Ciência e Tecnologia chegou a operar 9,7 bilhões de reais em 2013 para 2014, entrará na sua fase em 2017 com 3,3, sendo que a reserva de contingência vai bater uns 500 milhões, portanto, ele ficará com 2,7, 2,8. E a FINEP ficará para operação este ano em recursos não reembolsáveis para implementar os programas Inova na área de defesa, na área espacial, na área agrícola, num conjunto de outros fatores, apenas de 600 milhões de reais. Os 900 milhões em crédito devem estar associados aos 600, quando a FINEP tinha elementos de participação ativa nesse processo de quase 4 a 4,5 bilhões de reais ao ano. Trago também uma apresentação do FNDCT. Há um retrocesso pelos cortes feitos no maior fundo, o fundo que dá a base, a espinha dorsal de estruturação da linha científica e da linha tecnológica no Brasil, aos anos de 1980. Os cortes realizados e a reserva de contingência estabelecida nos levam, pelo esse gráfico que eu apresento, aos patamares de 1980. É importante chamar a atenção sobre isso, porque nós estaríamos matando a principal vertente e o principal meio líquido para apoiar a linha de pesquisa científica, quer nas áreas estratégicas, quer nas áreas sensíveis e críticas, quer nas áreas importantes para a cadeia produtiva brasileira. O orçamento comparativo entre 17 e 18. O orçamento comparativo nos leva a quê? O Programa Espacial Brasileiro sairá de 266 milhões em 2017 para 151 milhões em 2018. Isso já vinha sendo paulatinamente colocado, mas foi mais drástico agora, com um corte de quase 43,2%. Isso é muito significativo, porque vai envolver a transparência seguinte, eu vou mostrar, o CIBERS, vai envolver o satélite da Amazônia, envolverá o acordo de transferência de tecnologia com a Thales Alenia, nos deixará fragilizado num conjunto de atividades espaciais que são significativas para a economia brasileira. A AEB, portanto, assim como os fundos setoriais, sofrem um corte muito grande, se eu vou passar rápido, e chama a atenção do CIBERS. O CIBERS é um satélite importantíssimo para a área climática, para a medição de todo o processo a nível da Amazônia e do território brasileiro. Ele sofreu um corte de 326 milhões de reais para 108 milhões de reais a preços relativos, um deflator 2017, portanto, trazendo todos a preço forte, a moeda forte de 2017, ele chegou a 67% de variação nesse período. Isso é muito alto para um programa tão crítico como esse. Nós não conseguiremos fazer ou avançar naquilo que eu chamei. As tecnologias estão sendo patenteadas. O grosso do mercado está se estruturando e trazendo para si a realidade. E nós estamos cada vez mais retraídos nesse processo. São tecnologias e capacidades que poderíamos ter no Brasil. O programa Sino brasileiro é essencial para a realidade de desenvolvimento nesta área espacial e de segurança. Aí eu pergunto, para encerrar, apesar do início tardio, ainda estamos construindo uma realidade brasileira. Como expandir a comunidade de pesquisa e a infraestrutura laboratorial neste tema e as cadeias produtivas nesse tema, se temos essa perda sistêmica de orçamento e não poderemos superar essa dificuldade? Como estabelecer um princípio que não seja de restrição ao nosso processo de crescimento? Aí fiz, me perdoe, era um mestre para mim, e tive o prazer de conhecê-lo e conviver durante muito tempo, o Celso Furtado. O subdesenvolvimento não é uma simples fase de transição ao desenvolvimento, mas um fenômeno mais permanente, cuja superação exige uma dedicação política tenaz e prolongada. Como poderemos configurar a nova estrutura do Programa Espacial Brasileiro, tendo em vista que os dois atores, quer o BNDES com o TLP, que diminuiu drasticamente a sua capacidade de impulsionar o mercado brasileiro, especialmente industrial, quer a FINEP, que teve uma retração significativa, quer os recursos orçamentários da Agência Espacial Brasileira, como nós poderemos, dada essa questão de financiamento, estou encerrando,
integrar as redes e ampliar a nossa infraestrutura e as cadeias produtivas. Como integrar os instrumentos financeiros e mecanismos de promoção da inovação sem a capacidade de apoio, pensando no longo prazo. Não podemos pensar só o amanhã. E aí eu volto à discussão da massificação. A massificação é central porque ela pega a educação, ela pega a saúde, ela cria uma realidade no Brasil diferenciada, ela entrega à população, mas mais do que isso, ela capacita as pessoas. Como pensar isso no longo prazo? Se nós estamos estruturando uma realidade que nos é toda hora colocada atrás. E como avançar no aperfeiçoamento e consolidação de um marco legal? É necessário repensar o marco legal na questão de políticas de compra governamentais no tocante a tecnologias críticas. Temos um instrumento? Temos. Estamos emparelhados na questão de instrumentos e na questão de políticas a nível internacional? Estamos. Não há distanciamento nessa questão. No entanto, eu temo, e aí eu trouxe isso e encerro, presidente, que estejamos retrocedendo de novo, dadas as características, avanços e desavanços que fazemos e retrocessos em algumas áreas, as políticas anteriores, em que a manufatura e bem primário era a nossa política básica de exportação. Esse é um grave ilustrativo de toda a economia latino-americana pela CEPAL. Ele nos traz o quê? As economias latino-americanas começaram a impulsionar um eixo decisivo de sair de bens primários, cobre no Chile, especialização em mineração, em agricultura, mais de produtos naturais no Brasil ou em outros países, para entrar em algumas tecnologias que são oportunas para o desenvolvimento desses países, especialmente para o nosso desenvolvimento. Eu temo que se a gente não olhar, especialmente as cadeias produtivas, e aqui, olhar o tripé da dimensão que foi colocada atrás como política para a área espacial, especialmente no tocante ao satélite geoestacionário. A questão voltada à segurança da informação e o sigilo dos dados. A questão especialmente voltada da integração e da inclusão e da correção das assimetrias. E, por outro lado, uma capacidade de recursos perenes e visão de longo prazo para a absorção de tecnologia. Eu temo que, sem isso, nós estaremos dando um passo rigorosamente atrás e é muito ruim ver as políticas serem, de certa forma, retrocedidas num momento tão crítico em que os países internacionais cada vez mais criam barreiras, retroagem e volta-se à discussão do protecionismo. Muito obrigado, espero que tenha ficado no tempo.